Você conseguiria proteger sua irmã do próprio pai? E se sua mãe, mesmo coberta de hematomas, ainda achasse que ele merecia perdão? Quantas noites você aguentaria ouvir choros atrás da parede sem enlouquecer? Eu era só uma menina. Mas precisei virar adulta cedo demais. Ele dizia que nos amava, mas o amor dele tinha cheiro de álcool, gritos e sangue seco no chão da cozinha. Por que minha mãe não fugiu? Por que eu fiquei tanto tempo em silêncio? E a pior de todas as perguntas: será que a gente ia sobreviver até o próximo amanhecer? Essa não é uma história de filme. É a minha vida. E você vai ouvir tudo agora. Mas se prepare, porque tem coisas aqui que nem eu mesma consegui esquecer. Eu ainda me lembro da primeira vez que ouvi o som seco da mão dele estalando no rosto da minha mãe. Foi uma noite abafada de janeiro. Eu devia ter uns 7 anos. E Helena, minha irmãzinha, dormia profundamente ao meu lado. A janela do nosso quarto estava aberta e o som entrou como uma faca rasgando o tecido da noite. Eu não sabia o que era aquilo. Só soube que era errado. Um som que não fazia parte de casa nenhuma. Um som que não deveria vir de ninguém que diz amar. Levantei da cama devagar, tentando não acordar Helena. Caminhei até o corredor, de pantufas, com o coração disparando, como se meu corpo soubesse antes de mim o que estava prestes a ver. Quando cheguei na sala, me escondi atrás da parede do corredor. A porta estava semi-aberta. Dava para ver quase tudo. Minha mãe estava no chão. A camisola branca estava suja. O lábio sangrava. Ela tentava falar alguma coisa, mas ele, meu pai, a interrompia com um chute no estômago. Forte. Ela dobrou o corpo, tossindo, tentando proteger a barriga com os braços. Você acha que pode me desafiar, Isabel? Hein? Acha mesmo? Ele gritava com uma voz rouca, encharcada de cachaça. Ele andava em círculos ao redor dela como um predador. Cada vez que ela tentava se levantar, vinha outra pancada. Primeiro o pé no joelho, depois um tapa na nuca. Ela caiu de novo. E ele ria. Ria como se aquilo fosse uma brincadeira. Como se bater na própria esposa fosse um passatempo. Ela não gritava. Isso me chocava. Ela apenas gemia baixo, como se já tivesse aprendido que gritar só piorava. E enquanto ele a chutava, ela se encolhia como uma criança com medo do escuro. Eu estava congelada. Não consegui mexer um músculo. Queria correr até ela, empurrar, ele gritar, fazer alguma coisa. Mas eu era só uma menina magrela, de cabelo desgrenhado, escondida na sombra do corredor. Meus olhos ardiam e eu sentia uma coisa estranha no peito. Como se algo estivesse quebrando dentro de mim, mas eu não soubesse consertar. De repente ele parou. Encarou a mãe no chão, respirando pesado, e cuspiu perto dela. Da próxima vez, aprende a calar a boca. Ele foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou outra cerveja e saiu pela porta dos fundos. O silêncio voltou como um tapa invertido. E só então, minha mãe tentou se levantar. As mãos tremiam. O joelho cedeu uma vez, depois outra, até que ela conseguiu se apoiar no sofá. Fui até ela correndo, sem pensar. Mãe, mãe! Sussurrei com medo de acordar Helena. Ela me olhou assustada, como se não soubesse que eu estava ali. Como se só naquele momento percebesse que ainda era mãe, que ainda havia alguém vendo tudo. A boca dela estava cortada. O olho começava a inchar. Volta pro quarto, Maria. Ela murmurou. Volta agora. Mas, mãe, ele vai voltar. Por isso mesmo, volta. Cuida da sua irmã. Ela me empurrou com delicadeza. A dor nos olhos dela era maior que os hematomas. Era uma dor sem cura. Obedeci. Porque, no fundo, mesmo sem entender nada, eu sabia que minha missão começava ali. Eu precisava cuidar da Helena. Porque naquele momento, percebi que ninguém estava cuidando de nós.
Eu tinha só 9 anos quando comecei a entender que as paredes tinham memórias e que cada parede daquela casa carregava um grito da minha mãe engolido à força, um soluço que ela escondia atrás de uma panela no fogão ou atrás do batom vermelho que ela passava com a mão trêmula. Era como se ela implorasse para parecer viva, mesmo depois de mais uma surra. Lembro como se fosse agora. A porta do quarto se fechando devagar, o som da chave virando na fechadura. E, depois, o silêncio. Silêncio sempre foi pior que o grito, porque, logo depois do silêncio, vinha o impacto seco. Um baque surdo como carne batendo em madeira. Depois, o arrastar de algo pelo chão. Era ela. Meu pai tinha mania de empurrar minha mãe com o pé quando ela caía. Como se fosse lixo. Como se o corpo dela não tivesse nome. Como se ele já não tivesse prometido amor um dia. Eu ouvia tudo pelo vão da porta. Me encolhia com minha irmã, Helena no colo. Ela dormia. Sempre dormia. Mas eu ficava acordada contando os segundos entre um soco e outro. Era um jogo doentio que eu criei para tentar prever quanto tempo ele levaria até cansar. A primeira vez que vi o rosto da minha mãe depois de um desses episódios, ela estava no banheiro. A luz estava acesa e a porta entreaberta. Vi ela apoiada na pia, tentando esconder o roxo do olho com base. Com o rosto inchado, ela chorava em silêncio. Não era choro de dor, era choro de vergonha. Mãe, eu chamei baixinho. Ela se assustou. Virou o rosto rápido como se pudesse esconder o hematoma com o reflexo do espelho. Maria, vai cuidar da tua irmã. Vai pra cama, filha. Vai, por favor. A voz dela tremia mais que as mãos. E quando ela passou por mim, percebi que mancava. A perna dela arrastava. E havia um pequeno filete de sangue descendo pela lateral do calcanhar, escorrendo devagar, como se o corpo inteiro chorasse junto. Naquela noite eu não dormi. Fiquei observando Helena respirar. Ela respirava tão calmo. E eu pensava, como é que o mundo lá fora pode estar em paz se o meu mundo está afundando aqui dentro? Meu pai nunca batia na frente da gente. Ele esperava a gente dormir. Mas uma criança nunca dorme de verdade num lar onde o amor tem cheiro de álcool e a fé está sempre se escondendo. Teve uma madrugada em que tudo passou dos limites. Ele chegou mais bêbado do que de costume. Acordei com o barulho do armário caindo. Helena choramingou no travesseiro, mas eu botei a mão na boca dela e disse baixinho: "Shh, é só um pesadelo. Dorme, tá bom? Eu tô aqui. Saí do quarto, me arrastei pelo corredor. E foi aí que eu vi minha mãe no chão da cozinha, com a cabeça encostada na porta da geladeira, o cabelo grudado de sangue. Ela tremia. "Levanta, porra! Levanta! Você me faz passar vergonha! Vagabunda!" Ele gritava, e quando ela tentou erguer o corpo, ele puxou a panela do fogão e jogou no chão. Feijão espalhado para todo lado. Depois pegou a colher de pau e quebrou no braço dela. Ela não gritou. Ela nunca gritava. Nem quando sangrava. Nem quando o osso estalava. Nem quando ele cuspiu no rosto dela e chamou de desgraça. Eu não sei explicar. O que senti? Era uma mistura de raiva, medo e nojo. Mas o pior era o silêncio. Porque depois de tudo isso, ele simplesmente foi dormir. Como se nada tivesse acontecido. Como se o sangue no chão fosse ketchup. Como se a alma da minha mãe não tivesse acabado de morrer mais um pedaço. Na manhã seguinte, ela fez café como sempre. Escondeu os braços com uma blusa de manga comprida, mesmo no calor de 40 graus. Disse que escorregou. Sempre era isso. Eu escorreguei. Bati a cabeça na porta. Cortei o braço lavando louça. As desculpas tinham gosto de desespero. Eu sabia que ela mentia, mas ela sabia que eu sabia. E mesmo assim,
Continuava mentindo, porque era mais seguro esconder a verdade do que provocar outra tempestade. A partir daquele dia, comecei a esconder uma pequena faca de pão debaixo da minha cama. Era de plástico, mas era o que eu tinha. Era meu grito de defesa. Minha promessa: se ele encostar na Helena, eu furo ele. Juro por Deus. Aos 9 anos eu já sabia o que era planejar um assassinato em legítima defesa. É difícil contar tudo isso, reviver cada detalhe, mas eu preciso ser ouvida. Vai lá, curte o vídeo e comenta de qual cidade você é. E não esqueça de se inscrever no canal. Me ajuda a continuar contando tudo. Depois daquela noite, alguma coisa mudou nos olhos dele. Não era só o ódio que ele sentia pela minha mãe. Era outra coisa. Um olhar estranho, como se ele estivesse reparando em mim de um jeito que não devia. Me deu enjoo. Ele me observava, mais. Sentado no sofá, camisa aberta, cerveja na mão, dentes amarelados. Ficava me encarando enquanto eu varria o chão. Às vezes passava perto demais. O cheiro do álcool misturado com o suor dele grudava no ar. Tá crescendo, hein, Maria? Disse isso uma vez, sorrindo torto, os dentes mordendo a beirada do copo de vidro. Eu não respondi. Só fingi que não ouvi e fui pro quarto. Tranquei a porta. Sentei no chão. Chorei em silêncio. Não pela dor física, mas por sentir minha infância escorrendo entre as pernas, sem nem me tocar. Era como se eu estivesse sendo desmanchada por dentro. A tensão na casa era como um animal preso em uma jaula pequena demais. Todo dia ele ficava mais irritado com coisas pequenas. O leite derramado, o feijão salgado, o chinelo fora do lugar. Teve uma noite em que a mãe esqueceu de comprar cigarro. Ele chegou e não achou o maço em cima da mesa. Ela pediu desculpa. Disse que esqueceu, que podia ir buscar. Mas ele não deixou. Tu vai pagar aqui mesmo. Falou com a voz fria, baixa, como um trovão preso na garganta. Pegou a cadeira da cozinha e jogou contra a parede. A madeira estourou, a perna da cadeira foi parar em cima da geladeira. Helena gritou no quarto. Eu corri para ela, tapei os ouvidos dela com as mãos e comecei a cantar baixinho. Boi, 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 boi da cara preta. Era a única música que ela conhecia. E eu cantava como quem tenta segurar o mundo com uma canção de ninar. Mas a mãe não, gritou. Só caiu no chão. Ele chutou as costelas dela. 1, 2, 3 vezes. Cada chute parecia um estouro dentro de mim. Como se a alma dela tivesse sido esculpida em vidro e estivesse se rachando toda. Quando ele parou, cuspiu no chão e saiu pro quintal. Ela ficou ali, deitada, o corpo tremendo, o olho revirando de dor. Eu saí do quarto e fui até ela. Mãe, vamos pro hospital. Vamos agora. Ele tá lá fora. A gente pode fugir. Por favor, vamos. Ela me puxou pela camisa com o pouco de força que tinha e disse: se eu for, ele mata a gente. Ele mata você. Mata a Helena. Fica aqui. Não faz barulho. Ele ouve tudo. Até pensamento. Essa frase me perseguiu por semanas. Ele ouve até pensamento. Era isso mesmo. Parecia que ele sabia quando a gente pensava em liberdade. Ele começou a proibir a gente de ir na escola. Dizia que mulher só precisava saber cozinhar, limpar e parir. A mãe já não podia sair sozinha. Eu só saía para ir na padaria da esquina. E mesmo assim, com hora marcada para voltar. A casa foi virando uma prisão com janelas que olhavam para dentro. Teve um dia em que eu derrubei um copo d'água na mesa. Era só um copo. Mas ele me olhou, com aquele mesmo olhar de antes. Levantou devagar. Deixou a cerveja no chão. Vem cá, Maria. Limpa isso aqui direito. Eu congelei, o pano na mão. As pernas trêmulas. Eu disse pra vir, porra. A mãe apareceu na porta da cozinha, ofegante, com um pano de prato na mão.
Entrou entre nós como se o próprio corpo dela pudesse me proteger. Foi sem querer, ela limpa. Vai sentar, vai. Eu limpo aqui. Eu limpo. Ele segurou o braço dela. Forte. Fez um movimento com o punho fechado como se fosse bater. Mas não bateu. Soltou. Cuspiu no chão. Uma família de inúteis. É isso que vocês são. Um bando de parasita. Se não fosse por mim, nem teto tinha. Ele voltou pro sofá. Ligou o rádio alto. E riu. Riu como se o mundo fosse dele. Naquela noite, a mãe chorou enquanto lavava a louça. E eu comecei a planejar. Não sabia exatamente o quê. Mas algo ia mudar. Nem que eu tivesse que morrer. Para isso acontecer. Aquela noite ficou gravada na minha pele como um frio que nunca mais me deixou. A chuva caía sem força lá fora. Quase como um sussurro triste. Mas dentro de casa, o clima era de tempestade. Eu sentia o ar mais denso. Como se cada parede tivesse olhos e ouvidos, esperando algo explodir. E explodiu. Minha mãe estava na cozinha tentando esquentar o feijão de ontem. Era o que tínhamos. A luz fraca da lâmpada pendurada mostrava suas mãos trêmulas, segurando a colher. O cheiro da comida queimada começou a se espalhar. E eu soube que aquilo seria o estopim. Ele chegou mais cedo naquele dia, bêbado, rindo sozinho. Os passos dele pelo corredor faziam o chão ranger. Cada passo era um prego novo na cruz que a gente carregava em silêncio. Que porcaria esse cheiro! Ai! Ele gritou, chutando a porta da cozinha. Minha irmã mais nova estava no sofá, encolhida, segurando um caderninho de desenhos. Quando ouviu o grito, apertou o caderno contra o peito como se aquilo pudesse protegê-la. Eu fui instintivamente até ela, sentando ao lado, puxando seu corpo pequeno pro meu. Tá queimado? Minha mãe perguntou baixinho, sem encará-lo. Foi a última palavra dela antes do primeiro tapa. Um som seco, um estalo que fez minha irmã tremer no meu colo. A colher caiu no chão. Ele agarrou o braço da minha mãe e a empurrou contra o fogão. A panela tombou. O feijão quente escorreu, mas ela não gritou. Ela nunca gritava. Talvez porque sabia que gritar só o deixava mais cruel. Ele começou a falar coisas horríveis, palavras sujas que eu me recuso a repetir até hoje. Chamava minha mãe de tudo que uma mulher não merece ouvir. Cada frase era acompanhada de um soco, um empurrão, um chute nas costelas. Minha mãe já estava no chão, e ele ainda continuava. E nós assistíamos, porque éramos pequenas, porque éramos fracas, porque ele era um monstro. Mas mesmo naquela covardia forçada, eu senti meu corpo vibrar de raiva. Um nó na garganta, o sangue martelando nos ouvidos. Minha irmã chorava baixinho, e aquilo me partia. Era como se o choro dela batesse na minha. Alma feito tambor me dizendo, proteja. Ele saiu da cozinha bufando, foi pro quarto e trancou a porta. O silêncio voltou, mas era o tipo de silêncio que machuca. Minha mãe ficou deitada por alguns minutos. Quando conseguiu se levantar, sangrando, pelo nariz, olhou para mim com os olhos mais tristes que já vi. Tá tudo bem, meninas. Ela sussurrou, mentindo para nós, mentindo para si. Naquela noite, ajudei ela a limpar o sangue com uma toalha velha. Minha irmã dormiu ao meu lado, abraçada ao caderno. Mas eu não dormi. Fiquei olhando pro teto, ouvindo os barulhos da casa, esperando ele sair de novo. Porque sempre que ele saía, eu conseguia respirar por algumas horas. Aos 12 anos, eu já sabia que ninguém ia nos salvar. Mas algo começou a se formar dentro de mim. Uma centelha, uma ideia, um instinto. Eu ia proteger minha irmã, a qualquer custo. Nem que para isso eu tivesse que ser o que ele mais temia. Uma mulher que não tem mais medo. Se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta. E se inscreve. Me ajuda a continuar contando tudo. Eu preciso ser ouvida. A gente precisa ser ouvida.
Dias depois daquela noite, algo mudou. Ele ficou mais calado. Não que isso fosse um alívio. O silêncio dele era pior do que seus gritos. Era como se a casa soubesse que alguma coisa ainda mais cruel estava por vir. Minha mãe começou a andar diferente, com mais lentidão. Cada movimento parecia dolorido. Eu percebia seu esforço para esconder os hematomas, usando lenços no pescoço, blusas de manga longa, mesmo nos dias mais quentes. Mas o olhar... o olhar dela já não escondia mais nada. Era um pedido de socorro silencioso. Minha irmã também ficou diferente. Desenhava só figuras tristes, casinhas sem janelas, céus sem sol, bonecos com olhos apagados. Quando perguntei, por quê? Ela respondeu. Porque todo mundo aqui tá preso, mana. Até o céu. Aquilo me esmagou. Uma criança de apenas 6 anos desenhando o mundo sem luz. Porque dentro de casa não havia cor, nem canto, nem paz. Naquela semana, ele desapareceu por 2 dias. E por incrível que pareça, foram os 2 dias mais felizes em meses. Eu vi minha mãe sorrir. Não muito, só um canto da boca. Mas foi. Fizemos arroz com ovo e dançamos baixinho na cozinha. Minha irmã cantando desafinado. A esperança parecia uma flor abrindo no concreto. Mas esperança naquela casa era sempre o prenúncio da tragédia. No 3º dia, ele voltou. Bateu a porta, com tanta força que os quadros tremeram. Tinha o cheiro forte de cachaça e algo mais, como mofo, sujeira, decadência. Ele entrou sem olhar para ninguém. Jogou a jaqueta no chão, pegou uma garrafa pela metade da geladeira e sentou na cadeira como se fosse rei de um castelo em ruínas. Minha mãe não disse uma palavra, nem bom dia nem nada, e isso pareceu provocar nele uma fúria fria, diferente da habitual. Tá muda agora, é? Ele disse com aquele tom de veneno escorrendo pela garganta. Ela continuou em silêncio. Continuou mexendo a panela, olhando para o vapor, como se pudesse desaparecer ali. Então ele levantou, devagar, como uma fera prestes a atacar, e pegou um prato. Com um gesto seco, jogou a comida no chão. Isso aqui é o que você vale. Nada. Minha irmã agarrou meu braço. Eu a puxei para o meu lado, protegendo com o corpo. Já tinha aprendido que, quando ele começava assim, ia terminar mal. Ele não bateu nela naquele instante, mas cuspiu no chão e prometeu, olhando diretamente para minha mãe: ainda vou te ensinar a me respeitar. Mais tarde, naquela noite, quando todos já estavam nos seus quartos, ouvi o barulho. A porta do quarto dos meus pais batendo. O som abafado de coisas caindo. Um gemido contido. Passos arrastados. E depois, o choro. Silencioso. Cortante. Saí do quarto. Caminhei até o corredor. A luz fraca da sala iluminava só uma parte. Mas eu vi. Vi minha mãe de joelhos tentando juntar os pedaços do abajur quebrado. Um corte no rosto. As mãos tremendo. Ela me olhou. E pela primeira vez, eu vi vergonha nos olhos dela. Não por ela, por nós. Ela achava que estava falhando. Mas eu a achava mais forte que qualquer um. Voltei pro quarto e abracei minha irmã. Fiquei acordada a noite toda de novo. Mas dessa vez, eu planejei. Porque eu sabia que da próxima vez, ele podia quebrar mais que um abajur. E eu não ia permitir. Na manhã seguinte, o silêncio era tão denso que parecia sufocar. Minha mãe acordou antes de todos. Mesmo com o rosto machucado e o olho roxo ainda inchado, ela varria a casa com cuidado, como se limpar aquilo tudo pudesse apagar o que tinha acontecido. Eu a observava da porta, com a minha irmã ainda agarrada à barra da minha blusa. Ela me olhava com aqueles olhos enormes e assustados, como se só o meu corpo fosse suficiente para mantê-la viva. Mas eu não era forte o bastante.
Minha mãe parou de repente no meio da sala. Ficou ali, imóvel, com a vassoura nas mãos. Então, largou tudo, foi até o banheiro e trancou a porta. Ela ficou lá por quase 1 hora. Não respondeu quando bati. Quando saiu, os olhos estavam secos. Mas o rosto parecia de pedra. Como se ela tivesse deixado alguma parte de si ali dentro. Depois do almoço, ela saiu, sem dizer para onde ia, sem levar bolsa, sem olhar para trás. Ficamos só nós 3. Ele dormia no sofá, como um bicho depois da caça. Ressonava alto, camisa aberta, cheiro forte de bebida e suor preenchendo a sala. As horas passaram. O sol foi descendo, pintando a parede com um laranja sujo. Minha mãe não voltou. Aos poucos, minha irmã começou a se inquietar. Mana, e se ela não voltar nunca mais? Eu queria mentir. Queria dizer que estava tudo bem, que ela só tinha ido comprar pão. Mas minha voz travava. Eu também estava com medo. Com medo de que ela tivesse feito o impensável. De que tivesse fugido. Ou pior, de que tivesse desistido de tudo. Quando anoiteceu, o estômago da minha irmã roncava. Fui até a cozinha, preparei um pouco de arroz e óleo. Ele ainda dormia. Sentamos na beirada da cama e comemos em silêncio. Eu quase não sentia o gosto. De repente ouvimos um barulho vindo da sala. Uma tosse grossa, arrastada. Ele tinha acordado. Minha irmã pulou e correu para debaixo da cama como um gato assustado. Eu só fechei os olhos por um instante, rezando, mesmo sem fé, para que ele não estivesse com sede de dor. Mas ele estava. Veio até o quarto com os olhos vermelhos, a cara deformada de raiva e os punhos já cerrados. "Cadê tua mãe?" Minha garganta secou. "Ela saiu. Deve estar voltando." Ele encarou por uns segundos. Um silêncio de matar. Então, deu meia volta e sumiu no corredor. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era só a calmaria do predador antes do bote. E naquela noite, o bote veio. Veio quando ele entrou no meu quarto aos gritos, arrastando minha irmã pelos cabelos, perguntando se ela tinha visto a mãe fugir com algum homem. Minha irmã gritava, esperneava. Eu pulei nele com toda a força que tinha, arranhando, mordendo, chutando. Mas era como lutar contra uma parede. Ele me empurrou com tanta força que bati com o ombro na quina da cama e caí no chão. Doía tudo. Mas eu me levantei e dessa vez fui até a cozinha. Peguei a faca, eu tremia. A ponta da lâmina quase escorregava. Da minha mão, não cheguei a usar. Mas ele viu. E por um momento, um instante só, ele parou. Olhou para mim como se finalmente visse que eu tinha deixado de ser uma criança. E eu disse, "Se encostar nela de novo, eu juro que você nunca mais encosta em ninguém." Ele riu. Um riso seco de desprezo. Mas foi embora. Naquela madrugada dormimos no chão, atrás da porta trancada. Eu e minha irmã, abraçadas. Eu com a faca ainda na mão. Ela com medo nos olhos. E a pergunta martelando na minha cabeça. Onde estava minha mãe? Eu não sabia mais o que esperar. Passaram-se 2 dias. 2 dias desde que minha mãe saiu e não voltou. Minha irmã já não perguntava mais sobre ela. O medo no olhar dela se transformou em silêncio. Era como se, por mais que ela quisesse acreditar, algo dentro dela sabia que aquela ausência era permanente. O pai, por outro lado, continuava com sua rotina de demência. Dormia até o meio-dia. Depois se embriagava e gritava o nome da mãe como se fosse possível trazê-la de volta. Só por querer. Ele estava insano, como um animal faminto, procurando em cada canto da casa, nos armários, atrás das cortinas, como se ela estivesse se escondendo. O som do vidro quebrando às vezes se misturava com os gritos que ele dava. Quando bebia, ficava mais violento. Quando estava sóbrio, parecia ter um vazio no olhar.
Mas ainda assim, o medo era palpável. Ele estava perdido. Como nós, minha irmã e eu ficamos trancadas em meu quarto, praticamente sem sair. Às vezes, ele vinha até a porta, batia e perguntava se queríamos sair. Eu respondia que não. Não tínhamos mais força para fingir que estava tudo bem. Naquela noite, a situação tomou um rumo inesperado. A casa estava sombria e o cheiro de álcool se arrastava pelos corredores, como se o próprio ar estivesse impregnado de dor. Eu estava deitada no colchão velho, com a irmã mais nova colada a mim, tentando dormir o máximo possível. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me mantinha acordada. O silêncio era tão opressor que cada respiração parecia um grito abafado. Foi quando ouvimos a porta da frente se abrir. A batida suave da porta se fechando foi o suficiente para meu coração disparar. Era ela, minha mãe, eu e minha irmã. Levantamos ao mesmo tempo, acordadas, atônitas, mas com o coração pulsando por uma esperança desesperada. Ela voltou. Minha mão suava enquanto segurava a maçaneta da porta. Com os olhos fixos na silhueta de minha mãe do outro lado, eu a chamei baixinho. "Mãe!" E então, a voz dela, fraca, mas conhecida, respondeu. "Eu. Estou aqui, filhas." A porta se abriu devagar. Ela entrou como um fantasma, o rosto pálido, os olhos fundos. Mas algo estava diferente. Ela não parecia mais a mesma. Minha mãe não falava muito. Ela só olhava para mim e para minha irmã com uma mistura de dor e culpa. Eu podia sentir o peso daquilo tudo nas palavras, não ditas. Quando finalmente conseguiu se sentar na cama, seus ombros caíram. O olhar perdido, o cansaço extremo em seus olhos. Parecia que ela tinha atravessado o inferno. E em certo sentido, eu sabia que ela tinha. Mas algo estava errado. Algo mais estava acontecendo. Ela olhou para mim e perguntou com a voz quebrada. "O que aconteceu enquanto eu estive fora, filha?" Eu não sabia como responder. Sabia que dizer qualquer coisa, naquele momento, poderia destruir ainda mais o que restava de nós. E foi então que o silêncio foi interrompido, de uma maneira que jamais esperávamos. Ele chegou em casa. O som das botas pesadas, o barulho do trinco da porta sendo girado com força. A casa, que já era um campo de batalha, agora se preparava para uma nova guerra. Minha mãe se levantou como se tivesse uma força renovada. Ela olhou para mim e para minha irmã. E pela primeira vez desde que tudo começou, vi uma expressão de decisão em seu rosto. "Fiquem atrás de mim", ela disse. O medo tomou conta de mim. Mas algo mais forte se fez presente. Era como se a presença dela, mesmo machucada, fosse a única coisa que ainda pudesse nos proteger. Mas enquanto ele caminhava até nós, com o passo firme e a raiva estampada no rosto, eu soube que a luta estava longe de acabar. Ela estava tentando proteger a gente. Mas será que ela seria capaz? Ele entrou no quarto com o olhar fixo nela, suas mãos trêmulas, mas ainda firmes. Ele estava furioso, mas agora parecia ter um medo disfarçado. "Onde você estava, mulher?" Ele rosnou. Minha mãe não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, como se fosse engolir o próprio medo. Eu fui embora porque não dava mais. Não dava mais para viver assim, com você, com essa violência. A voz dela estava firme, mas não era a voz de antes. Não era a voz de uma mulher submissa. Era a voz de alguém que estava prestes a quebrar, mas ainda tinha alguma força para lutar. O silêncio cortou a sala como uma lâmina. Ele ficou parado por um segundo, olhando para ela com incredulidade. Ele avançou para ela com um passo ameaçador. Eu levantei a mão, tentando impedir, mas foi tarde demais. Ele a empurrou contra a parede com uma força que eu nunca imaginei ser possível.
O som do impacto ressoou pela casa. E foi aí que o ódio tomou conta de mim. Eu não queria mais assistir a isso. Eu não podia mais assistir. Ele estava indo longe demais. O som da parede sendo esmagada pelo corpo da minha mãe ecoou na casa vazia. Foi um barulho tão forte que até minha irmã mais nova, ainda tremendo de medo, se escondeu atrás de mim, me segurando com força, como se, de alguma forma, tentasse me impedir de perder a razão. Eu estava paralisada. Ele ficou parado por um momento, observando minha mãe, que mal conseguia se manter de pé, com as mãos no peito e a respiração acelerada. Mas algo em seus olhos mudou. Era como se a dor e o ódio, até então tão presentes, tivessem dado lugar a uma frustração sem fim. Ele não estava mais olhando para ela como um ser humano. Ela já não era mais a mãe que ele amava. Ou, ao menos, dizia amar. Ela era apenas um objeto, uma coisa a ser possuída. Ele deu um passo à frente. Sua mão tremia, mas a raiva era tão palpável que mesmo com a violência, ele não hesitou. E a próxima cena foi tão rápida, tão brutal, que mal pude processar. Com a mesma mão que a empurrou contra a parede, ele puxou os cabelos dela, forçando sua cabeça para trás, expondo seu pescoço como se fosse um pedaço de carne. Ele começou a gritar com ela, cada palavra carregada de ódio e desprezo. Ele a acusava de ser a razão de tudo dar errado, de ter saído, de ter abandonado ele e as filhas. Eu não aguentava mais. A visão do rosto da minha mãe, com os olhos marejados de dor e vergonha, rasgava meu peito. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que ele estava fazendo isso com a gente? O que a gente fez para merecer tamanho castigo? Não era suficiente a dor que ele nos causava todos os dias? Não bastava o medo? Então, algo dentro de mim explodiu. Algo que eu não sabia que existia, mas que havia se formado no fundo do meu peito, esperando o momento certo para sair. Eu levantei, sem pensar, e fui em direção a ele. Não sabia o que faria, mas precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. "Solta ela!" Gritei, tentando dar um empurrão em seu ombro. Mas minha voz estava cheia de medo, quase como um sussurro. Ele olhou para mim com desdém, como se minha presença não fosse mais do que um incômodo insignificante. E então, a reação dele foi tão repentina que eu mal pude reagir. Ele me empurrou para o chão, sem sequer pensar 2 vezes. A dor se espalhou por todo o meu corpo, mas a sensação de humilhação foi pior do que qualquer dor física. Eu queria me levantar, mas o peso da minha derrota era tão grande que me paralisou. Minha irmã começou a chorar baixinho, quase sem som, como se tentasse não ser ouvida. Eu a ouvi atrás de mim, se arrastando até o canto do quarto, onde o medo a consumia. Ela não sabia o que fazer. Nenhuma de nós sabia. Mas a coisa que mais me assombrou foi o olhar de minha mãe. Ela não reagiu. Não fez nada quando me empurrou, quando me derrubou no chão, como se estivesse completamente desamparada. A dor em seu rosto foi o suficiente para me deixar sem palavras. Algo em seus olhos dizia que ela não era mais capaz de lutar. Não tinha mais forças para tentar. O homem que ela amava, o pai de suas filhas, a havia vencido completamente. Foi nesse momento que o cenário mudou para algo ainda mais assustador. A raiva dele já não se limitava a gritos ou agressões físicas. Ele estava agora prestes a se destruir de uma maneira que nem mesmo a mãe parecia entender. Ele pegou uma cadeira de madeira e bateu com ela contra a parede, como se a violência fosse a única resposta para sua dor. Cada pedaço de madeira estilhaçado no chão parecia um reflexo da destruição interna que ele estava vivendo. Eu só conseguia olhar para ele, não mais com medo, mas com uma vontade profunda de que aquilo acabasse. Eu queria que aquele momento fosse o fim. Queria que as palavras saíssem de minha boca, mas não consegui pronunciar nada. Eu queria gritar, mas o medo me impedia.
E ao olhar para minha mãe, vi que ela parecia estar morrendo por dentro. Ela, que sempre foi forte, que sempre tentou nos proteger, estava ali, caída, com o corpo já quase sem forças. Ela não resistia mais. E isso me doía mais do que qualquer violência física, porque eu sabia que aquela fragilidade era o fim da linha para ela. E se isso acontecesse, a casa, nossa vida, nosso mundo desmoronariam para sempre. Foi então que, antes que qualquer coisa mais acontecesse, ele parou. De repente, ele soltou a mãe e olhou para mim com um olhar que não reconheci. Era como se a raiva tivesse se transformado em algo mais vazio, mais frio. Ele estava exausto, tanto quanto nós. E naquele momento, a dúvida mais forte se formou. Será que ele percebeu o que estava fazendo? Será que havia ainda algo de humano nele? Ou estávamos todos perdidos em um ciclo sem fim? Eu me levantei com dificuldade, sentindo meu corpo dolorido, mas ainda assim, eu tinha algo dentro de mim. Algo que eu sabia que poderia ser a nossa única chance. Eu tinha que proteger minha irmã. Mas como? Eu olhei para minha mãe, que agora estava no chão, respirando com dificuldade. O peso da dor era visível, mas o silêncio entre todos nós parecia muito mais pesado. Qual seria o próximo passo? O ar estava pesado e as paredes pareciam querer se fechar sobre nós. Eu, ainda atordoada, me recuperei aos poucos, com a visão turva e o corpo tremendo. Não conseguia processar completamente o que acabara de acontecer. Cada respiração era uma luta. E a dor no meu peito não era só física. Ela era psicológica. Uma dor profunda, cruel e sufocante que me deixava sem palavras. Ele, por sua vez, parecia estar tão vazio quanto eu. A fúria que o consumia antes já não existia mais. Seus olhos agora estavam vazios, desprovidos de qualquer emoção. Talvez fosse o desgaste, talvez o cansaço, ou talvez ele já não soubesse o que fazer com os pedaços que sobraram de sua própria vida, de sua própria família. Eu sabia que precisava agir. Mas agir como? Como uma filha pode proteger sua mãe quando o perigo vem da pessoa que deveria ser sua maior proteção? Eu tinha apenas 15 anos. O que eu podia fazer contra aquele monstro que chamava a si mesmo de pai? Olhei para minha mãe. Ela estava caída no chão, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam marejados de lágrimas, mas não havia mais raiva neles. Não havia mais luta. Ela estava quebrada de uma forma que eu nunca tinha visto. A mulher, forte, que sempre soubera o que fazer, que sempre tinha uma resposta para tudo, estava agora ali, vulnerável, impotente. Como alguém pode lutar por tanto tempo e, no fim, perceber que todo esse esforço não foi suficiente? Que ela não conseguiu escapar daquilo? A dor dela era a nossa dor. A dor de ver uma mulher ser reduzida a nada, de sentir o peso do abandono, da humilhação e da impotência era indescritível. Então, o pior aconteceu. Ele se virou para minha irmã, que estava escondida no canto do quarto, abraçando suas pernas com força, como se tentasse desaparecer de sua visão. Eu sabia que ela estava com medo, o medo de ver o homem que deveria ser seu protetor agora ameaçando a sua própria vida. Eu sabia que dentro dela, uma tempestade de emoções se formava. Ele olhou para ela e a expressão em seu rosto mudou. Foi uma mudança rápida, sutil, mas eu percebi. Seus olhos, que antes estavam vazios, agora se fixaram nela com um olhar gelado. Como se ela fosse a culpada por tudo, como se fosse a razão de toda a sua raiva. Eu não sabia se estava vendo direito, mas algo no fundo do meu estômago me dizia que ele poderia fazer algo muito pior. "Levanta daí, garota!" A voz dele era fria, cortante. O tom que ele usou ao chamar minha irmã me deixou ainda mais apavorada. Não era apenas raiva. Era um desejo de controle, uma vontade de dominar, de reprimir. Eu me levantei de um salto,
meu corpo já cheio de dor, mas a adrenalina me impulsionava a agir. Não, pai! Não faça isso! Tentei gritar, mas minha voz saiu falha, baixa. Minha irmã, que estava apavorada, não conseguiu mais se segurar. Ela começou a chorar baixinho, com aquele choro abafado que só quem tem medo profundo consegue emitir. Eu fui até ela e a puxei para meu peito, tentando protegê-la com todas as forças que eu tinha. Eu sabia que se ele realmente quisesse fazer algo, nada poderia impedi-lo. Mas eu não podia deixá-la sofrer sozinha. Não agora. Ele nos observava com um olhar distante, quase como se já tivesse desistido. Ele parecia não entender o que estava acontecendo dentro de sua própria casa, como se a raiva e o ódio o tivessem consumido a tal ponto que ele já não fosse mais capaz de distinguir o que estava certo ou errado. Ele apenas nos olhava, e o silêncio que pairava no ar era tão espesso que eu poderia cortá-lo com as mãos. Então ele fez o impensável. Ele se afastou. Sim, ele simplesmente se afastou. Como se de alguma forma tivesse percebido que não havia mais nada a fazer. Não havia mais controle. Não havia mais poder sobre nós. Ele foi até a porta do quarto, abriu-a e saiu, batendo com força, mas sem olhar para trás. Ele deixou a casa como se tivesse finalmente entendido que a guerra já estava perdida, que não havia mais nada que pudesse fazer. Eu fiquei ali, paralisada. A dor que eu estava sentindo naquele momento não era apenas o medo de que ele voltasse. Era o fardo de tudo o que já tinha acontecido. O fardo da impotência de saber que, por mais que tentássemos, ele sempre estaria por perto, sempre nos lembrando de que éramos frágeis. E mais, o fardo da dúvida, de não saber até quando ele poderia sair e voltar e, pior, o que aconteceria com a nossa casa. Quando finalmente consegui respirar, senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Eu era a mais velha. Eu tinha que proteger minha irmã. E se minha mãe não fosse capaz de nos proteger, eu teria que ser a fortaleza que ela não era naquele momento. Eu não podia esperar por algo que nunca aconteceria. A situação nunca mais seria a mesma. A casa havia sido marcada pela dor, pela raiva, pela impotência. Mas agora minha irmã e eu tínhamos uma chance. Uma chance de escapar de tudo aquilo, de reconstruir nossas vidas longe de um homem que já não tinha mais humanidade. O dilema era: como? A resposta ainda estava distante, mas, pela primeira vez, algo dentro de mim disse que havia uma possibilidade de encontrar um caminho. E a minha missão, como filha, como irmã, era seguir até o fim, até onde fosse preciso. Mas até onde eu iria? Eu não sabia o que fazer. Estava completamente perdida em meus próprios sentimentos, naquele turbilhão de dor e raiva que me consumia por dentro. A casa parecia um campo de batalha, e nós, as vítimas, éramos os soldados que tinham sido abandonados. Mas algo dentro de mim não queria mais esperar. Não queria mais viver com o peso de saber que estávamos presas a um ciclo de violência que nunca tinha fim. Não seria mais suficiente apenas esperar que ele se afastasse, esperando que o tempo curasse as feridas. Porque, no fundo, sabia que ele sempre voltaria, e quando voltasse, o sofrimento seria ainda pior. Enquanto olhava para minha irmã, sentada no canto do quarto, tentando se recuperar do que acabara de acontecer, a sensação de urgência tomou conta de mim. Eu não sabia quando ele voltaria, mas sabia que seria apenas uma questão de tempo. Precisávamos sair dali. Não podíamos esperar mais. Precisávamos tomar as rédeas de nossas próprias vidas. Minha mãe estava em silêncio, com o rosto pálido, sem forças para reagir. Ela estava ali, mas já não estava. A dor que ela sentia parecia ter a consumido completamente, a reduzido a uma sombra do que ela já foi. Ela não conseguiria sair dessa por conta própria.
Estava claro. Ela precisaria de tempo e de ajuda. Mas agora era hora de agir. Olhei para minha irmã, os olhos dela fixos em mim, ainda chorando baixinho, e percebi o quão frágil ela estava. Eu sabia que ela nunca se recuperaria totalmente daquilo, mas também sabia que, se não fizéssemos nada, a dor só aumentaria. Nós precisaríamos fugir. Não havia outra escolha. Era a única maneira de rompermos o ciclo de dor e abuso. Então, sem mais palavras, comecei a me mover. Vamos, irmã. Vamos agora. Eu falei baixo, mas com firmeza. Eu sabia que ela não precisava de mais explicações. Ela sentia o que eu sentia. O medo nos unia naquele momento, e o desejo de escapar daquilo também. Peguei a mão dela e a puxei, com toda a força que ainda me restava. Ela hesitou por um segundo, mas logo se levantou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sabia que, no fundo, ela sabia que aquele era o momento. O momento em que nossas vidas finalmente tomariam um rumo diferente, mesmo que fosse o mais difícil de todos. Minha mãe, vendo o que estávamos fazendo, não nos impediu. Mas seu olhar, vazio e perdido, me dizia que ela não acreditava mais que a vida poderia ser diferente para nós. Acreditava que a dor seria uma constante e que estávamos fadadas a ela. Mas eu não podia aceitar isso. Não podia viver assim. E principalmente não podia deixar minha irmã viver dessa maneira. Nosso plano era simples: fugir. Ficar o mais longe possível de tudo aquilo. Eu sabia que precisávamos de um abrigo, de segurança. Mas a primeira coisa era encontrar um local seguro, onde pudéssemos respirar sem medo, sem olhar por cima dos ombros. Enquanto eu e minha irmã saíamos pela porta, sem olhar para trás, as sombras da casa pareciam nos seguir. O som do vento na rua, a sensação de estar indo para o desconhecido, tudo me fazia pensar que talvez fosse tarde demais, que talvez a violência já tivesse nos marcado de forma irreversível. Mas eu tinha que ter fé. Tinha que acreditar que o futuro poderia ser diferente. Corremos para o parque, o lugar mais próximo, onde a escuridão nos envolveria, mas ao mesmo tempo nos daria a liberdade de decidir nosso próximo passo. Quando chegamos lá, com o coração ainda acelerado, nós nos sentamos no banco. Olhei para minha irmã, que estava tremendo de medo, mas ainda assim me olhava com uma expressão de alívio. Estávamos juntas, e isso significava tudo. Agora éramos apenas nós duas. O que faria minha mãe? O que aconteceria quando ele voltasse? Eu não sabia, mas sabia que não podíamos mais viver daquele jeito. A fuga era nossa única chance de sobrevivência. E eu sabia que, se voltássemos, seria um fim. Vamos dar o nosso melhor. Não vamos voltar atrás. Sussurrei, mais para mim mesma do que para minha irmã. Ela assentiu e então nós nos levantamos. A caminhada não seria fácil. As cicatrizes da vida embaixo daquele teto, a dor de tudo o que vivemos, estariam sempre conosco. Mas pelo menos, agora podíamos escolher o nosso próprio caminho. A nossa história não acabaria ali. Saímos em direção ao futuro. Uma jornada de esperança, luta e sobrevivência. O que viria pela frente não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza: nossa vida não seria mais a mesma. A cada passo que dávamos, o peso da casa, da violência, do medo ia ficando para trás. E aos poucos, a liberdade ia se tornando possível. O fim de um pesadelo. O medo que tomava conta de nós enquanto caminhávamos pelas ruas sem rumo não era só o medo do desconhecido, mas o medo de tudo o que poderíamos enfrentar se continuássemos fugindo sozinhas. Eu sabia que precisava fazer algo, que não poderia continuar com minha irmã sozinha nesse mar de incertezas. Não podíamos simplesmente correr para sempre. Era hora de buscar ajuda. A noite estava fria, mas meu coração ardia. Eu sabia que aquele era o momento decisivo.
encontrei um orelhão, aqueles telefones antigos, e liguei para a polícia. O som da linha telefônica cortando a distância parecia como uma luz no fim do túnel. Quando a voz da atendente respondeu, minha respiração se apertou. Olá, você está em segurança? Qual é a emergência? A voz feminina era calma, mas eu mal conseguia falar. Meu pai, ele está nos agredindo. Está batendo na minha mãe. A gente fugiu. Não sabemos o que fazer. Por favor, nos ajude. Minhas palavras saíram atropeladas, mas eu sabia que agora não havia mais volta. Não havia mais medo. Só a necessidade de salvar a vida de minha mãe e da minha irmã. A atendente me pediu o endereço, e em poucos minutos a polícia estava a caminho. A sensação de estar sendo ouvida, de saber que algo estava sendo feito, fez meu corpo relaxar um pouco, mas a tensão não diminuiu. Ainda havia tanto a temer. Em questão de minutos, vimos a viatura se aproximando do parque onde estávamos, e a sensação de alívio tomou conta de mim. Mas eu sabia que ainda não. Estava tudo bem. A luta estava apenas começando. A polícia chegou, 2 agentes saíram do carro e vieram até nós. Eles nos perguntaram rapidamente se estávamos bem, se estávamos feridas. E eu disse que não, mas que nossa mãe estava na casa e que o nosso pai estava violento. Com a situação contada, os policiais começaram a se mover rapidamente, pegando suas armas e se posicionando. Eu sabia que aquele momento definiria o resto de nossas vidas. Eles pediram para que nos afastássemos, para ficarmos seguras enquanto eles iam até a casa. O nervosismo era palpável. Nós observávamos da distância segura, enquanto os policiais batiam na porta da casa. O som do pá das batidas na porta parecia um eco, como se o tempo tivesse desacelerado. Cada segundo que passava era como uma eternidade. Eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Sabia apenas que o nosso pesadelo precisava acabar. De repente, ouvimos uma discussão. A voz do meu pai ecoava lá dentro, gritando com os policiais. Ele não queria deixar os agentes entrarem. Ele estava furioso, gritando palavras que eu não conseguia entender. Mas eu sabia que ele estava com raiva, com medo de perder o controle. E foi então que tudo se descontrolou. Quando os policiais tentaram entrar, ele avançou contra eles com fúria, como se a raiva o tivesse cegado completamente. Ele estava irracional, sem perceber a gravidade da situação. Ele queria resistir, a qualquer custo. Um dos policiais gritou para ele se afastar, mas ele não ouviu. A luta começou. Os policiais tentaram imobilizá-lo, mas ele estava fora de si. Não queria que o levassem. Foi tudo tão rápido. Em meio à confusão, o som do tiro foi abafado pelo caos. O pai foi atingido. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. O som do disparo, o barulho do corpo caindo no chão. Era como se o mundo tivesse parado. Um policial gritou para que todos se afastassem. Eu tremia, mas de algum modo senti um alívio, vindo junto com o caos. Eles haviam conseguido. Ele estava no chão, imobilizado. Minha mãe, que estava trancada em um dos quartos, ouviu tudo. Quando os policiais a encontraram, ela parecia em estado de choque. Ela estava ali, com o olhar vazio, mas com uma leve expressão de alívio, como se finalmente fosse possível respirar. Os agentes a levaram para fora, e eu, com minha irmã ao meu lado, vi minha mãe sendo cuidada pelos médicos. Ela estava salva. O medo que sentíamos parecia finalmente dar lugar a uma sensação estranha e pesada. Mas, ao mesmo tempo, era como se o ar estivesse mais leve. Sabíamos que, apesar de tudo, estávamos vivas e finalmente livres. O pai, após ser baleado, foi levado rapidamente para o hospital. Mas, naquela noite, ele não resistiu. A notícia da morte dele correu rápido, e enquanto isso,
A polícia investigava o que havia acontecido na casa. Não havia mais perigo. Não havia mais nada a temer. Aquele capítulo, com tanta dor e sofrimento, finalmente se fechava. E tudo o que restava para nós era reconstruir as nossas vidas. O tempo passou. Minha irmã e eu fomos morar com uma tia em outra cidade. Era um novo começo, uma nova chance. Com o apoio de assistentes sociais, conseguimos o auxílio necessário para seguir em frente. As cicatrizes emocionais eram profundas, mas não indestrutíveis. Com o tempo, minha mãe começou a se recuperar, a se reencontrar. Ela procurou ajuda psicológica e, com o tempo, conseguimos curar algumas das feridas que o abuso tinha deixado. Mas o mais importante de tudo foi que, pela primeira vez, nós três começamos a viver sem medo. Hoje, anos depois, olhando para trás, vejo como o sofrimento nos moldou, mas também nos fortaleceu. Não foi fácil, mas sobrevivemos. Minha mãe encontrou uma nova força em si mesma. Minha irmã e eu conseguimos reconstruir nossas vidas e sabemos que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há uma saída. A justiça foi feita, mas a verdadeira vitória foi nossa liberdade. E, apesar da dor, podemos olhar para o futuro com esperança. Se você está enfrentando uma situação parecida, saiba que não está sozinha. Não tenha medo de pedir ajuda. Sua vida é preciosa. E nunca, nunca é tarde para mudar o seu destino. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e compartilhe com aqueles que você ama. Juntos, podemos espalhar a força e a esperança.